Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia, especialmente para vocês do 8º ano do ensino fundamental. Tema da aula de hoje, Geopolítica e Relações Internacionais. Vamos trabalhar com conceitos de território, limites e fronteiras, país, soberania nacional, entre outros conceitos importantes, porque o objetivo da nossa aula hoje é conhecer esses conceitos que são utilizados para a compreensão da geopolítica e das relações internacionais. Primeiro vamos a um conceito de geopolítica, né? De todo esse, vamos chamar desse jogo de poder que nós temos aí no mundo, né? Normalmente a geopolítica, eu coloquei aqui o senso comum, o que a maioria das pessoas pensam, ok? É um senso comum, né? Todos pensam mais ou menos da mesma forma. A geopolítica é uma palavra associada aos assuntos que envolvem relações internacionais, isso é correto, acordos diplomáticos, toda espécie de conflito entre países, culturas ou disputas territoriais. É muito comum as pessoas entenderem a geopolítica como um resumo, uma síntese do que está acontecendo na sociedade atual. Então, para as pessoas do senso comum, a geopolítica seria essa dinâmica das relações internacionais. Mas, cientificamente, ela é mais que isso, né? O termo foi criado pelo cientista político sueco Rudolf Kellen no início do século XX, mas ele tem como base a obra do Friedrich Hatzel, um alemão que escreveu A Geografia Política, lá em 1897. Então, o Hatzel, Friedrich Hatzel, foi um dos pensadores alemães que deu uma contribuição muito grande para o pensamento geográfico. Ele ficou famoso porque a obra dele foi interpretada e foi criado um termo chamado determinismo geográfico, aonde o espaço geográfico, tudo que está ao nosso redor, determinaria o nosso comportamento, ok? Hoje esse pensamento é diferente, nós temos uma geografia mais possibilista, né? Nós temos possibilidades, nada é tão determinado assim. Ok? Então, o fato é que foi criado esse termo, cunhado o termo geopolítica, nesse período com base na obra do Hatzel. A partir da segunda metade do século XIX, como a gente viu, né, a redefinição de fronteiras na Europa e o expansionismo das nações europeias, lá em plena segunda Revolução Industrial, né? Então isso foi se redefinindo e foi criado esse termo de geopolítica. Ficou conhecido como imperialismo ou neocolonialismo naquele período, né? Podemos destacar as análises realizadas pelo Hatzel, responsável pela criação desse determinismo geográfico e da teoria do espaço vital, né, desse espaço de vida que é determinado pelo que está ao nosso redor. Então é um conceito já bem antigo. Vamos falar um pouquinho de geopolítica no Brasil, né? Como o Brasil desenvolve, qual a dinâmica da geopolítica brasileira, essas relações que nós temos aí. O Brasil também, lógico, faz estudos geopolíticos, né? E um exemplo, a mudança do Rio de Janeiro, que era uma cidade litorânea, que foi a capital do Brasil, né, que estava mais exposta a um ataque, por exemplo, militar, ali no litoral, foi transferida para a cidade de Brasília, que foi uma cidade pensada, né, construída pelo governo do Juscelino Kubitschek, né, e uma região mais protegida, mais ao centro do território brasileiro. Isso é uma atitude geopolítica, uma decisão geopolítica de proteção da capital, né, do centro político do país. O Brasil também, outra atitude geopolítica foi a presença do Brasil na Antártida, né, com a nossa estação de pesquisa. A delimitação também aqui dos projetos de ocupação do norte do país. Na década de 80, o projeto Calha Norte, que o governo brasileiro, do José Sarney, na época o presidente, incentivou a ocupação da região norte, mas tudo isso com um controle, com regras, né, com adequação de infraestrutura, e esse projeto perdura até hoje, é o Calha Norte. Isso é uma atitude geopolítica interna, a da Antártida já é externa, a mudança da capital é geopolítica interna, o uso da soberania, né, do território. Primeiro quiz do dia, termo criado pelo cientista político sueco Rudolf Kellen no início do século XX, baseado na obra do geógrafo alemão Friedrich Hatzel, A Geografia Política, de 1897. Esse termo foi chamado de geocentrismo, letra A, geopolítica, letra B, geomorfologia, letra C, ou geodésia, letra D. É rapidinho, a gente já corrige.
Então vamos lá, meu povo, correção no primeiro questionário do dia. Termo criado pelo cientista político sueco Rudolf Kellen no início do século XX, baseado na obra do geógrafo alemão Friedrich Hatzel, que escreveu a obra Geografia Política. O termo criado foi o geocentrismo, letra A, geopolítica, letra B, geomorfologia, letra C, ou geodésia, letra D. O termo é a geopolítica. Ele só fez uma supressão aí da geografia política, né? Colocando o geo aí na frente e colocando a palavra política. Fato é que esse termo é utilizado até hoje e ganhou muita expressividade, principalmente com o advento da globalização. As relações internacionais, né, são todas as relações políticas, econômicas e sociais entre diferentes países, que os reflexos dessas relações, elas transcendam as fronteiras, ultrapassem fronteiras de um Estado. E as empresas têm como lugar, como objetivo, o sistema econômico internacional. Os principais atores internacionais dessas relações são os Estados, né, a formação dos Estados, o Estado com a letra maiúscula aqui é diferente das unidades federativas, tá? É uma forma de governo. As empresas transnacionais, as organizações internacionais e as não governamentais. Todos esses atores fazem parte dessas relações internacionais, que estão contidas lá na geopolítica, né? Agora vamos aos conceitos, vamos começar pelo conceito de território, né? Coloquei aqui o território brasileiro, dividido em regiões com as nossas 27 unidades da federação. Esse é o território brasileiro, lá com 8.514.476 km², país continental. Esse conceito de território, ele abrange mais que o Estado-nação. O que é um Estado-nação? Povo, mais cultura, mais território, uma nação. Mais o governo é um Estado-nação. A partir dessas relações de poder que se caracterizam um território. Numa abordagem geopolítica, por exemplo, permite afirmar que o consulado da Inglaterra aqui no Brasil, a área ocupada pelo consulado inglês é território inglês, não é território brasileiro. Portanto, o território não se restringe somente às fronteiras. Qual é a característica? Ideia de posse, domínio e poder. Então, as embaixadas, os consulados, né, o domínio, a posse, o poder daquela área, por menor que ela seja, é do país de origem, como se fosse a embaixada da Inglaterra aqui, por exemplo. Os limites e fronteiras, que também eles têm diferenças. Esse termo é usado diferentemente em regiões do mundo, a gente vai ver como ele é utilizado no Brasil aqui. Primeiro, o limite relaciona-se com a ideia de divisão. É um limite, você não pode ultrapassar esse limite, aqui é o meu território. Muitas pessoas imaginam pertencer à ideia de fronteira, o que não é correto. Por quê? O limite é a divisão entre uma unidade territorial e outra, geralmente entre dois países. No Brasil, é diferente. A ideia desse conceito remonta à constituição do Estado moderno e à necessidade de determinar os pontos de território sobre o qual ele exerce soberania. Então, o limite determina até onde o meu território chega. Tá? É isso que é o limite, incluindo os seus valores constitutivos, idioma, moeda, toda a cultura do povo, né, delimitado por um território. A fronteira é mais dinâmico. É uma frente de expansão, uma zona de inter-relações. A fronteira, por exemplo, entre o Brasil e o Paraguai, né? Temos lá a Ponte da Amizade, temos o Rio, que podem ou não ser territórios diferentes. Ao contrário do limite, que é uma noção mais exata, né, de medida, e fixada juridicamente, é lei, as fronteiras elas são mais fluidas e há mais comunicação e interação. Existe uma maior liberdade para ultrapassar as fronteiras aí do que os limites. No Brasil, nós utilizamos esta classificação. A fronteira, aqui no Brasil, a gente usa para países, fronteira entre países. Divisas, a gente usa o termo divisa para os estados. E usamos limite para os municípios. Tá? Isso é a configuração do uso dessas categorias para o Brasil. Tá? Exemplo. Fronteira agrícola do Brasil. Estamos falando das áreas mais ou menos definidas para a produção agrícola. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, os cinturões, né, que tem uma área já determinada.
Então, não é um limite preciso. Uma fronteira ela pode ser fluida, ela pode mudar ali, né? É uma zona móvel, onde acontecem diferentes interações, né? Conflitos territoriais, grilagem de terra, ocupação de áreas públicas. Então, ela tem uma dinâmica maior, né? É mais dinâmica do que o limite. O limite é mais estanque, mais determinado, não posso ultrapassá-lo. Aí o conceito de Estado, não menos importante, né? Essa palavra Estado aqui na língua portuguesa, nós temos alguns significados. Mas ela, escrita com a letra maiúscula, corresponde ao conjunto de instituições do campo político, administrativo, que organizam o espaço de um povo ou de uma nação, né? Para que o Estado exista, ele tem que possuir um território, exercer soberania sobre esse território. O Estado deve ser a autoridade máxima no território, que é um outro conceito que a gente vai ver aí também de soberania nacional. Aqui não menos importante é o Estado-nação. Esse conceito foi desenvolvido lá no meado do século XVIII, na França, com a queda da Bastilha, a Revolução Francesa. Os Estados-nação sai-se do absolutismo, da figura do rei, né, para uma configuração política diferente, com maior representatividade. Então eu tenho o povo, mais a cultura deste povo, mais o território que ocupa, no nosso caso o Brasil, nós temos uma nação. Aí nós temos um governo que tem leis próprias, aí eu tenho um Estado-nação. É o aspecto físico, o território, mais o aspecto político. E nós somos o Estado-nação? Sim, nós temos um povo, temos uma cultura diversificada, né? Muito miscigenada, mas hoje é a cultura brasileira. O nosso território está delimitado ali, as fronteiras e limites. Temos uma nação e temos um governo, né? O Senado Federal, né? E o país mais a política, o território mais a política, formam um Estado-nação. Segundo quiz do dia, questionário, corresponde ao conjunto de instituições no campo político e administrativo que organiza o espaço de um povo ou nação. Letra A, território. Letra B, região. Letra C, estado. Ou letra D, municípios. É rapidinho, a gente já volta. Então vamos lá, a correção do nosso segundo questionário do dia. Corresponde ao conjunto de instituições no campo político e administrativo que organiza o espaço de um povo ou nação. Estamos falando de território, letra A, região, letra B, estado, letra C, ou municípios, letra D. Estamos falando, lógico, do Estado, desse grande elemento governamental aí que une povo, território, cultura e governo. Beleza, meu povo? Vamos em frente. Aí existe uma diferença entre Estado e governo, que nós vamos verificar agora. A diferença entre Estado e governo está na hierarquia entre ambos, ou seja, na possibilidade de determinar as coisas ou não. O governo, na verdade, é apenas mais uma das instituições que compõem o Estado. Lembra do Estado-nação? Né? O governo, aliado ao povo, à cultura e ao território, é que vão produzir o Estado. O governo é a esfera pública responsável por administrar esse Estado, né?
Os governos são transitórios, normalmente elegíveis pelo meio do voto, com exceção de países que enfrentam ditaduras, né? Enquanto o Estado é permanente. Existe a flutuação dos governos, o governo entra, sai, mas o Estado permanece, a organização política permanece. Aí o conceito de país também, é bastante confundido. O país é um território delimitado por e a partir de relações de poder. Por isso nós temos a divisão do mundo, os países é uma divisão política, tendo que apresentar um território autônomo, governo e população. Território autônomo, que desenvolve suas ações por conta própria, e uma população, né? Claro. Vamos falar sobre soberania nacional, né? Esse poder que os estados têm sobre a dinâmica territorial e governamental. Em linhas gerais, é a autonomia, o poder político e de decisão dentro de um território, seja ele qual for, do território nacional, perdão. Principalmente no tocante à defesa dos interesses nacionais, proteção de fronteiras, atitudes que vão beneficiar esse território para a economia mundial, tudo que for interesse daquela nação, né, ela está dentro dessa soberania. Cabe ao Estado Nacional, ao governo, daí propriamente dito, o direito de sua autodeterminação em nome de uma nação ou de um povo. Então a soberania nacional é isso, nós somos responsáveis, só o povo e a política, os governos brasileiros, podem determinar o que vai acontecer no nosso território. Lógico que existem influências internacionais, políticas, econômicas, mas a última palavra, a determinação final, é soberana daquele território, certo? No caso do Brasil. Vamos lá ao nosso terceiro quiz de hoje, o último questionário da aula de hoje. Um povo, sua cultura e seu território formam uma, letra A, uma guerra, letra B, uma comunidade, letra C, uma etnia ou letra D, uma nação. É rapidinho, a gente já volta para corrigir. Então vamos lá, pessoal, a correção do último quiz da aula de hoje. Um povo, sua cultura e seu território formam uma. Letra A, uma guerra. Letra B, uma comunidade. Letra C, uma etnia. Ou letra D, uma nação. Formam uma nação, assim como a nação brasileira, formada, né, por uma série de outras etnias, o período de colonização, a chegada de asiáticos aqui no nosso território, as migrações atuais que a gente vem desenvolvendo, recebendo aqui imigrantes de outros territórios, formam a nação brasileira, né? O pessoal que é chegado aqui vai fazer parte da nossa população e é muito importante que nós tenhamos uma nação. Acho que a maior dificuldade que nós temos é uma diversidade cultural, né? Nosso país é muito grande e as regiões se diferenciam muito culturalmente, né? A gente precisava tentar resolver com maior eficácia essa questão aí. Então hoje falamos sobre a geopolítica, aquele termo cunhado lá em 1912,
pelo Rudolf Keller, baseado nas obras do Hatzel, do Friedrich Hatzel, do determinismo, né, e do espaço vital. Vimos o conceito de território, né, que é essa área delimitada aí, que obrigatoriamente teremos lá uma nação e um governo. Os limites, né, que são diferentes das fronteiras, os limites são mais determinados, né, mais precisos, as fronteiras são mais fluidas, mais maleáveis, né? Podemos ter fronteiras artificiais, fronteiras naturais. O conceito de Estado, né, que é essa grande esfera do poder, que tem soberania sobre o território, né? Vimos a diferença do Estado para o governo é só uma instância, um elemento do Estado, que é responsável pela organização política do território. O conceito de país, né? Território, povo e um governo. E o principal, que é a soberania nacional, né? Essa capacidade que as nações têm de autorregular o seu território, nas questões políticas, econômicas. Claro que hoje a gente enfrentando o fenômeno da globalização, isso acaba exercendo uma pressão ali sobre as decisões de soberania nacional, né? Uma pressão internacional sobre diversos assuntos, sustentabilidade, economia, questões sociais, né? O fato é que nós estamos hoje desenvolvendo essa geopolítica mundial, né? Esse jogo de poder econômico, de prestígio internacional, de domínio do mercado econômico. A Geodica de hoje é o documentário Citizenfour, de 2014, dos Estados Unidos, onde houve tremeram as bases da geopolítica mundial, quando o Edward Snowden, um cidadão que trabalhava para o Serviço de Inteligência americano, revelou ao mundo inteiro, né, as operações secretas de espionagem no território americano, em vários lugares do mundo, né, espionagem do governo americano em relação aos líderes mundiais, né, segundo o documentário, lá eles tinham acesso à informação até de populações aí, de alguns lugares do mundo todo. Beleza, meu povo? Essa foi mais uma Aula Paraná. Muito obrigado, até a próxima.